lado direito, quero apresentá-lo, vim de branco hoje, você vê? Ó, é uma cor que eu não uso, dificilmente vocês vão me ver de branco. Eu só tenho uma camisa branca, e é essa. Falei, vou vir de branco para homenagear o Gregory Book, que é um fisioterapeuta de primeira, um cara conhecido desde os tempos de Winner, faz um trabalho de reabilitação com o atleta fora de série, ele prepara o atleta para voltar ao esporte, qualquer tipo de lesão, fez um instituto espetacular, o Instituto Evolução, pega quase um quarteirão, uma estrutura espetacular para abrigar todo mundo que sofre uma lesão, como eu, por exemplo, que estou com o joelho debilitado, mas olha, depois que eu fui para o Instituto Evolução, a gente vê uma recuperação, e o próprio nome diz, né? Uma evolução muito grande. Bem-vindo, fazia tempo que eu queria trazer o meu amigo Gregory Book aqui no programa. Bem-vindo, amigo. Obrigado, Edmar. Boa noite a todos. Eu tava morrendo de saudade de participar de um programa com você, um programa esportivo. Então nós vamos debater aqui hoje todas as dúvidas que vocês tiverem, vamos falar muito de esporte. E olha, com certeza é um assunto muito importante para a gente tratar hoje. A gente vai falar da lesão do Caio Limeirense, a gente vai falar da lesão do Arboleda, a gente vai falar da lesão do Bruno Henrique, que foi gravíssima, sabe? É uma lesão multiligamentar. E a gente vai falar principalmente desses clubes que estão poupando jogadores. Eu acho que o tema é poupar, se esses treinadores estão certos ou se estão errados. Por exemplo, Gregory, ontem surgiu um debate aqui no programa a respeito do Caleri. Porque os cartoleiros ficaram bravos com o Rogério Ceni, muito bravos. Exemplo de mim também, que tinha ele como capitão. Então o Rogério Ceni poupa o Caleri por 45 minutos. 0-0 o placar, ele entra com o Caleri no segundo tempo. Resolve você poupar um jogador 45 minutos, Gregory? Fale pro Tatinha Casagrande, por gentileza. Cara, essa é a grande questão no futebol brasileiro hoje, né? Os técnicos estão poupando demais. O departamento médico evoluiu muito nessa questão de preparação física, enfim. Nosso calendário com jogo de sábado e quarta-feira, realmente ele acaba pegando pesado com os jogadores. E aí o índice de lesão, a gente vai comentar muito sobre isso, ele vem aumentando. Eu vi uma entrevista do Rogério Ceni que ele tá morrendo de medo de perder jogador. Inclusive ele fala o seguinte, ele acabou de perder um Arboleda e ele fala, cara, eu só tenho mais 20 jogadores, eu não posso perder. Então existe um grande medo dos técnicos em acabar perdendo, por exemplo, o Caleri por um longo período. O que acontece? É um jogador que resolve. Então 45 minutos... A gente tem que estar dentro de um departamento médico para entender realmente, Edmar, se ele está sentindo alguma coisa ou não. Mas assim, 45 minutos é a opção do técnico. Porque se ele está sentindo uma lesãozinha muscular, alguma coisa, o ideal é realmente, cara, vamos poupar ele. Mas tá acontecendo isso no Brasil. O Corinthians está passando por essa transição, né, com o Vitor Pereira. Mas realmente eu acredito que esses 45 minutos está sendo uma cautela demais com o jogador, né? Porque você coloca eles no 45 minutos para resolver a partida e aí você tem um desgaste muito grande também. Lógico, né? Lógico. Ô Gregory, por que o jogador virou um robô? Por que tanta exigência física no atleta? Por que tanta mudança? Se a gente pegar lá, não precisa ir muito longe, mas uns 10, 15 anos atrás, a gente não tinha esse futebol de tanto vigor físico. Hoje, numa peneira de futebol, por exemplo, o menininho não é aprovado porque ele dá 2, 3 dribles, um chapéu e uma caneta. Ele dá porque ele marca, porque ele corre, porque ele dá carrinho. Sabe, mudou completamente o conceito do futebol. Não só o futebol, mas como outros esportes, mas em especial o futebol, até pelo tempo ser de 90 minutos e o campo ser maior. Por que tanta evolução física? Nos últimos 10 anos realmente houve uma evolução física muito grande. A gente traz um pouco isso também da parte europeia ali, né? Se você for pensar, hoje para você ser um jogador de futebol, primeiro de tudo você tem que ter uma altura boa e um físico muito bom. Coisas que antigamente a característica do futebol brasileiro era ser o cara mais franzino, com mais agilidade. Hoje, dificilmente, esse jogador sai do Brasil um pouco mais franzino e ele já volta da Europa muito mais forte. O que está acontecendo? Isso, né? Época de Ronaldo, Robinho, até o próprio Neymar. Hoje não. Hoje, já no Brasil, esses jogadores começam a ficar mais fortes.
É uma tendência natural do esporte, né, Edmar? Eles começaram a ver que com a parte física eles conseguiam eliminar muito mais a questão técnica, habilidade ali, né? Então, um cara físico que consegue marcar muito bem essa questão da habilidade, se acaba tendo a tendência do futebol para ir para a parte física, força. Hoje você pega os centroavantes, não existe mais aquele centroavante, por exemplo, muito difícil ter só habilidade igual era o Romário, que não gostava de treinar, que era um físico quase que um franzino ali e tal, né? Hoje você pega o Hulk do Atlético Mineiro, o próprio Ronaldo, Caleri. que veio, né? A Caleri. Então, essa galera... quem hoje não tem o físico, ele fica para trás porque o futebol tá exigindo isso, né? Isso vem muito dos técnicos também, né? Outra colocação para você antes das perguntas dos meus grandes comentaristas aqui. Hoje, qual é o maior tipo de lesão? Hoje, o que você lida mais? Uma lesão muscular ou fratura, lesão ligamentar? Porque o que eu vejo de jogador estourando a parte muscular é absurda. Sim. As lesões musculares, elas são muito mais comuns, né? Porque a gravidade dela é menor, mas o índice da lesão ligamentar aumentou muito. Então você pega, né? Por que a gente está tendo tanta lesão ligamentar hoje no futebol, principalmente no futebol brasileiro? Pelo esforço, a gente está chegando no limite do atleta. Então o cara joga de quarta e sábado no limite, né? Eles entram ali, não é como antigamente, que era mais habilidade, o jogo era mais cadenciado. Hoje não, é físico 100% do tempo. Então a gente está trabalhando com o corpo do atleta 100% do tempo. A lesão muscular, ela está acontecendo, os treinadores eles entenderam isso, né? Eles estão fazendo rodízio. Isso a torcida, a imprensa pega muito no pé, porque é uma questão, né, até onde isso é válido dentro de um campeonato. Às vezes você poupa o jogador, mas você não classifica para um campeonato. Então, essa é uma questão que a gente tem que ponderar com o departamento médico. A gente tem muita tecnologia hoje. Então, a gente consegue fazer exame com foto, a gente consegue ver exame de sangue, a gente consegue controlar nos treinos. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, mas respondendo a sua pergunta, as lesões musculares elas ainda são maiores, porque a gravidade é um pouco menor, mas o índice de lesão ligamentar aumentou demais, porque os atletas estão cada vez chegando mais no seu limite. E outra coisa, né, Marcelo Pilon, o tempo de recuperação tem sido menor também, né, do que antigamente, até pela tecnologia que estamos tendo hoje. O jogador antigamente, sofre uma lesão grau 2 na coxa, aí você põe lá de 6 a 8 meses. Hoje ele volta muito rapidamente, né? Porque a tecnologia tem ajudado também esse atleta. Piora na parte física, para você ser cada vez mais exigente com o atleta, mas nessa parte de recuperação é muito importante. Sua colocação, Marcelo Pilon. É verdade. Gregory, obrigado pela presença, né? Te admiro aí pela história, prazer te conhecer pessoalmente. Você estava falando, vamos pegar esse exemplo do Caleri, né? O exemplo que o Edmar falou sobre a questão dos 45 minutos. O jogador, ele já passa por algumas tensões, né? É tensão de treinamento, que é aquele negócio do aquecimento, você tem que aumentar a temperatura, aí ele vai para o banco de reservas e esses 45 minutos talvez não seja muita diferença em relação a ele jogar 90 ao jogar os 45. Eu queria só perguntar para você sobre essa análise. E segundo, teve muita mudança que o basquete trouxe para o futebol? Então vamos pegar, por exemplo, o LeBron James. LeBron James é um cara de 120 quilos, forte pra caramba, não sei quanto percentual de gordura, e o cara é um touro para poder pular, arremessar de 3. Então veio muito do basquete, da questão da decisão em pouquíssimos segundos para o futebol, a alta performance? Cara, uma colocação muito boa. Eu acredito que sim. Na questão muscular, principalmente. Tem até alguns estudos, né, que eles desenvolvem que a defesa do basquete, alguns times de futebol, alguns técnicos também passaram a utilizar. Isso é muito legal. Mas, assim, a explosão muscular no futebol mudou demais, a parte física, e o basquete americano, ele sempre trouxe isso em evidência, ele sempre deixou isso em evidência, né? Tanto que a diferença do basquete americano para os demais era gritante. Agora está conseguindo equilibrar um pouco, mas sim, eu acredito que tem muito também dessa mescla. A explosão muscular, a força muscular do basquete, o próprio futebol americano, que não é tão popular aqui no Brasil, mas em outros países sim, você começa a ter esses super atletas, né? Eu até pergunto, foi boa essa resposta, te agradeço, porque, devido a voltar esse caso do Caleri.
eu vou colocar o Caleri para decidir em 20 minutos, ou 45, como foi o caso. Mas ele fez o treino, ele fez toda a parte de aquecimento, Então, tudo que eu não entendi. que foi todos os jogadores. Existe a diferença? Desculpa o termo, vou te chamar de Gregory mesmo, desculpa o termo Claro. não te chamar de especialista, né? Existe muita diferença em relação a ele ficar 45 minutos no banco? Eu não entendi, Né? eu Eu não sei que entendi. pode ter o risco de O Rogério tá contusões e tal, mas existe essa diferença? Existe. O principal motivo para você não ter lesão nos primeiros minutos de atividade física é o aquecimento. Então, não é à toa que o time de futebol, o time de basquete, ele entra ali 20 minutos antes da partida começar para fazer realmente um aquecimento bem feito. O preparador físico faz, a parte da fisioterapia faz. Quando você trabalha com um atleta que está no banco, é mais difícil, é mais complicado, porque você tem um tempo curto. E às vezes, assim, o treinador, né, algum lesionou ali no campo, ele chama, vem para cá agora e vamos pro jogo. É uma questão para pensar. Sim, eu acho que você poupar um jogador e colocar ele 45 minutos para resolver, até a pressão em cima dele, ela é maior do que, né, diluir isso ao longo da partida. Então, existe uma questão dos técnicos em relação a isso também, né? Até onde eles estão tentando achar soluções, alternativas. No caso do São Paulo, eu vejo o Rogério sofrendo demais, né? Ele tá entrando em atrito com o DM sempre, né? Ele já deu entrevistas públicas que ele falou, no meu tempo fisioterapia não era assim, o cara tinha que ficar o dia inteiro. Então ele tá tendo esse atrito com o DM ali dentro. E eu acho que ele tá tentando achar algumas alternativas, mas não faz muito sentido pra gente. Se a gente for pensar em realmente poupar o atleta, a gente teria que não colocar ele para resolver. Lógico. Minutos Descansar. Outra coisa sobre o basquete antes do Marquinhos Jesus, tem o fato, por exemplo, assim, eu vejo que tem muito menos lesões em jogadores de basquete do que de futebol. Tem a ver pelo fato do basquete ter trocas constantes? O jogador dá aquela explosão no contra-ataque, volta pra defesa, você vê que ele tá desgastado, o técnico vai e coloca ele no banco. No futebol, não. O futebol, ele joga até ser substituído. Quando ele está em plena exaustão ou quando ele caiu muito de rendimento, o técnico vai e o substitui. Tem a ver também? Tem completamente. Cara, na verdade esse papo tá sendo muito bom porque minha vida é misturar basquete e futebol, né? Então é assim, no futebol você tem a questão também... Por exemplo, o centroavante, ele não fica correndo o tempo inteiro, né? Ele fica um tempo parado, ele tem que dar explosão, alguns piques. O basquete tem esse rodízio. E aí no basquete a quadra é menor. Você mantém o atleta sempre em atividade, mais aquecido. Nunca parado. Nunca parado. E você não consegue, por exemplo, no momento de definição do basquete, quando a gente está ali faltando alguns segundos para definir a jogada, você pensa até em, às vezes, cara, eu vou poupar a minha estrela do time porque eu sei que no último minuto ele vai dar o final dele. No futebol é um pouquinho mais difícil. O cara tá ali no limite e é os 45 minutos até o final. Tanto é que agora aumentou as substituições até também para dar esse mecanismo pro futebol, né? Porque ele ficava muito enfaixado, né? As modificações ali agora são 5 substituições. Isso também engloba um pouco a parte física dos jogadores, porque o futebol passou a ser tão exigido do atleta que eles falaram, cara, a gente vai ter que aumentar o número de substituição. Eles não estão dando conta, e realmente isso, 3 substituições não é só para mudar o jogo, mas para poupar os atletas ali também. Marquinhos Rockman. Bom, você vê que é bom falar com um profissional, né? E aí... Tem um homem que tá com lesão no joelho, vai te procurar também, viu? Boa. Deixa eu te falar, mas que nem o Caleri aí agora, quem estava conversando sobre o Caleri. O Caleri é um jogador argentino, né? E aí tem os nossos brasileiros aqui. E a parte mental também... Tem o lado também mental, que às vezes não é nem o lado físico. Você acredita que o lado mental também pode atrapalhar o lado físico? Completamente. A gente tem alguns casos que o índice de lesão, quando o atleta ele não está bem em casa, com algum problema pessoal, ele aumenta também. Isso é questão de estudos, né? Mas a parte mental, com certeza, influencia no desempenho muscular. Com certeza a gente pode trazer problemas se mentalmente esse atleta não está bem. Principalmente no Brasil, né? Aí, pessoal, existe uma diferença muito grande. A gente nota no futebol. Futebol, graças a Deus, os grandes jogadores brasileiros estão jogando na Europa.
Então hoje eles estão com o mesmo treinamento, a alimentação está igual. Então, porque se esses jogadores estivessem aqui no Brasil, nós estaríamos bem atrás. Parte física, parte técnica. Então hoje, os jogadores brasileiros jogando lá fora, tá no mesmo nível dos alemães, dos ingleses, dos espanhóis. Aí eu te pergunto, hoje qualquer uma pessoa que estiver ouvindo a gente, ou qualquer um de nós aqui, se você for fazer um exame de sangue hoje, vai dar lá, vitamina D, falta de vitamina D. Praticamente todo mundo. Você vai no médico hoje, vai lá dar exame, qualquer um aqui dificilmente vai escapar disso. A D é o sol? É o sol. E aí, tem até pergunta sobre isso aí. Antigamente a molecada brincava muito mais no sol que hoje. Porque você não deve ter só atletas lá. Não tinha videogame antigamente. Você acha que essa falta da molecada... Hoje, então, a molecada de... Vamos supor, nascidos em 80, né? Já estão com 20 anos. Você tem muita gente que não são praticantes de esporte, mas com situações que às vezes a falta de brincar na rua, ter esse contato com o sol, ter como a gente era. O Edmar, acho que acompanhou isso aí, eu também. Brincava, jogava futebol na rua. Tem isso. Eu fui criado em um apartamento em São Paulo. Se você fizer o exame lá, meu Deus, nem falar. A falta de exame dele. Goleiro da Copa da NAP. Vamos lá. Eu acho que assim, essa parte lúdica, ela desenvolve muitas habilidades, né? Você pega, cara, os atletas que jogam futsal, que você geralmente jogava na rua ou na quadra da escola, tal. Esses atletas, eles acabam desenvolvendo, quando eles vão pro futebol, uma habilidade extraordinária. Ronaldo, Neymar, Robinho, essa galera toda jogava em quadra de escola, pequenininho, reduzido, rua, campinho, né? Às vezes com campo muito ruim e tal. Quando você dá a oportunidade de eles desenvolverem em alto nível, isso tende a melhorar bastante. Você me falou da questão de sair mais pra rua, de sol e tal. Eu acredito que, assim, o desempenho de um atleta, vamos colocar com 20, 21 anos, tá totalmente ligado a tudo que ele passou na infância ali também. Na questão alimentar, como que foi o desenvolvimento dele ali, né? A gente tem aqui no Brasil um problema muito grande, que é o problema socioeconômico ali dos atletas. Futebol, você tem a classe mais baixa que predomina. Então, cara, uma questão da alimentação, ela pesa muito quando esse atleta chega pra gente já formado, né? Quando você consegue ter um atleta já na base, cuidar dele, e isso já mudou no Brasil, é totalmente diferente quando você pega um atleta que, cara, passou muito perrengue, alimentação não adequada, estilo de calçado, né? A vestimenta ali pro esporte, a chuteira e tal, isso influencia bastante no desempenho depois. Ô, Gregory, o que a pandemia atrapalhou o atleta brasileiro? Cara, a categoria de base atrapalhou demais. A gente pega, eu vejo lá na clínica, com os amigos que estão em clubes, muitos atletas perderam, né, essa janela de, às vezes, uma peneira, ficou tudo parado, eles não conseguiram desenvolver. A gente teve quase 2 anos, e isso, para um atleta de 16, 17, 18 anos, é um gap muito grande. É onde eles têm ali, né? Você pega a Copa São Paulo, esses atletas que estavam inscritos, eles perdem a chance. Então, muitos desanimaram, porque você parou de ter o aporte financeiro ali também, econômico, né? Porque alguns atletas, eles já recebiam, enfim, eles não estavam no clube, não tinha moradia, e aí eles acabam indo trabalhar, eles têm que sobreviver. Pro nosso país, na questão socioeconômica que a gente vive, atrapalhou mais do que lá fora. E o do alto rendimento? Do alto rendimento, eu vi uma questão até contrária, porque no alto rendimento eles tiveram tempo para cuidar bem mais do físico. Eu consegui ver, assim, atletas próximos da gente ali, que participou das Olimpíadas e tal, eles voltaram bem melhor. Porque, assim, muitos atletas, eles não têm esse tempo que a gente precisa de pré-temporada para cuidar, né, do corpo em si. E aí eles pegaram, né, no alto rendimento você tem condições para isso, para cuidar. Então o cara foi realmente treinar e tal. Só que você tem aqueles casos também que não teve jogo, não teve... Mas é uma questão muito pessoal de cada um. Perfeito. Vamos entrar nos 3 assuntos de lesões recentes que nós acabamos convivendo, noticiando e lamentando. Principalmente a do Caio. Limeirense Caio Mateus, jogador do São Paulo, estava defendendo a seleção brasileira sub-20 num torneio internacional
no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Ele dá um arranque, a perna direita fica presa, ele faz o giro e rompe o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Como faz? Ele passou pela cirurgia no Hospital Albert Einstein com o excepcional médico Moisés Cohen, que foi o grande responsável da Federação Paulista no termo pandemia. Quando se o futebol vai voltar, depende do Moisés Cohen. Era sempre ele que tomava a frente para ser entrevistado, para dar palestras e para falar com a imprensa. O que mais a gente pergunta e se preocupa, como será a recuperação do Caio? Depende do jogador, hoje é tudo mecanizado, é a mesma forma sempre. Não, hoje a gente tem muita tecnologia, quando a gente vai para a parte de alto rendimento, a gente pode ficar mais tranquilo. Os fisioterapeutas, os médicos aqui no Brasil totalmente atualizados. Então, qual que é o processo que ele vai passar? Foi feita a cirurgia, foi um LCA. Provavelmente de 6 a 8 meses ele está retornando. Isso é uma média, tá? Tem atletas que voltam antes, tem atletas que voltam um pouquinho depois. Vai depender muito da questão física dele, de como que se encontrou esse joelho na cirurgia, da questão de cartilagem. Quando você rompe um LCA, você tem que dar uma olhada em menisco, você tem que ver como que está essa cartilagem do joelho também, para fazer um prognóstico de como ele vai voltar. A gente começa a ter uma visão melhor a partir do 3º, 4º mês de recuperação. Então vamos dizer o seguinte, cara, os primeiros 20 dias ele vai ficar com muleta. Muita dor. Muita dor para dobrar, esticar esse joelho. Os pontos estão fechando ainda, não pode fazer a descarga de peso total. Muleta, não pode pôr o pé no chão. Ele vai colocando aos poucos e aí você começa a já sentir como que vai desenvolver esse atleta. Quando a gente chega no 1º, 2º mês ali, a gente começa já sem a muleta, já começa a ir para academia, já começa a fortalecer. A fisioterapia hoje, Edmar, a gente começa no pós-operatório imediato. Então o cara saiu da cirurgia de manhã, à tarde ele está com a gente na fisio. Olha só. Então tem equipamento que a gente consegue fazer com eletroestimulação, que ele não pode fazer tanta carga, mas o músculo está trabalhando. Então aí a gente, né, vai para o 2º mês ali, começa já a pedalar bastante, já está fazendo fortalecimento, já está caminhando. 4º mês a gente começa a correr em linha reta. A gente, claro, está falando isso numa média, tá? Tem pacientes que eu digo um pouquinho antes e pacientes um pouco depois. Para no 6º mês ele começar a fazer mudanças de direções. Que é o principal. Que é o principal. Que é aí que a gente vai ter a exata noção de que, cara, ele não perdeu potência, porque quando você faz uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, que é a cirurgia dele, você tira um enxerto. Ou você tira patelar ou do tendão posterior. Então, você tem que fazer algumas escolhas. O médico faz essas escolhas. E aí, hoje, na grande maioria dos casos, o atleta do LCA ele volta super bem. A gente tem um caso na clínica, eu falo a gente porque eu estou convivendo no Instituto Evolução de segunda a quarta e sexta. Um beijo, Mariana, um beijo, Sara, um abração pro Guilherme, uma pessoa espetacular. E a gente tem o Luca. Sim, Luca é um jogador do União São João de Araras, do Sub-17. Ele numa partida rompeu o LCA. E eu tô impressionado com a recuperação desse menino. Eu vi desde quando ele se lesionou, procurou um instituto, fez o pré-operatório, passou pela cirurgia e desde então ele não falta em uma sessão. O joelho dele já tá dobrando, ele já tá fazendo uns movimentos que eu fiquei abismado de ver. O Lucas, se você deixar, ele vai pro campo hoje. Verdade. Ele é a cara do Justin Bieber, eu falo. É igualzinho. Bom, mas aí tem a idade, 17 anos. Sim. O Caio uma vontade. O Caio 21? tem 21. E quando um cara de 50 anos... muda completamente. A situação 3 muda. anos de recuperação. Mas assim, no caso do Luca, por exemplo, que você está vendo de perto, é um paciente que fez um pré-operatório. Então a gente sentou com a família. A gente falou, cara, a gente vai fazer um pré-operatório. Antes de ele operar, a gente teve tempo para isso, né? A gente fez um pré-operatório que, cara, ele falava para mim, eu tô com o joelho bom, né? E o joelho fica realmente bom. Mas ele tem que fazer, porque a hora que ele volta pro campo, ele vai ter o falseio no joelho, não vai ter a estabilidade que ele precisa. Mas essa questão da físio que a gente fala bastante, quando você vê... É aí que você vê a diferença mesmo do cara que faz e não faz a físio. Maravilhoso. Eu tenho certeza que o Caio vai ficar super bem. Né? Tem fisioterapeutas ótimos, estrutura muito boa. 21 anos, cartilagem
provavelmente deve estar tudo ok ali. Os departamentos médicos, eles não divulgam exatamente como foi feita a cirurgia, até por uma questão ética ali também com o jogador e tal. A gente vai falar de outras lesões, mas a gente, pela imprensa, fica sabendo bem superficial, mas internamente o departamento médico trabalha muito. São informações que a gente, às vezes, não pode passar até para não prejudicar o atleta, porque senão você cai assim, pô, o atleta tá bichado, tem 2, 3 cirurgias, para não prejudicar ele. Aliás, pode me citar como exemplo de como não se deve fazer um pós-operatório. Eu sou um exemplo negativo de um pós-operatório. Eu trouxe o Gregor exatamente para me incriminar, para dizer que eu sou culpado da lesão que eu tenho. Eu fiz uma cirurgia muito boa, tá? Com o Dr. Matheus Cortez. Eu tinha um menisco rompido em 6 partes. Meu menisco era totalmente detonado. Além disso, eu tinha artrite e artrose. Tanto que minha cirurgia deveria demorar 40 minutos, ela demorou 1h30. O doutor me acordou e falou: rapaz, não é à toa que você reclamava de dores. Seu joelho estava muito ruim. Aí o bonitão aqui, né, Gregor? Sim. O bonitão aqui, ao invés de procurar o Instituto Evolução, de procurar, sabe, especialistas no pós-operatório, descansei, 10 dias tirei os pontos, 17º dia o lindão aqui vai andar. O que aconteceu? Cara, essa situação sua foi realmente assim, o que não deve fazer. Então, por favor, me chame a atenção, no ar. Sim. Bom, como você estava há um período já ali que não fez a parte da fisioterapia, do fortalecimento, você ainda tinha parte cicatricial no joelho, no menisco, enfim, da artroscopia. Quando você chegou na clínica, a gente começou a notar que estava com muita dor, excedeu ali, né, a carga de peso, o músculo não estava pronto para aquilo, e aí a gente acabou, né, machucando um pouquinho mais ali. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir recuperar, não, a gente já tá super bem, mas assim, é a prova de que realmente a gente não pode falhar. Eu fui andar e deu uma fratura. Eu fraturei o joelho andando, porque ele estava fraco. Teve uma fratura por estresse. E aí teve todo esse acompanhamento. E aí o cuidado redobrou, porque o que a gente recuperaria no Nezinho a gente fez em 15 dias. A gente com você vai levar 5 meses. Vai ser um LCA praticamente. Surgiu uma dúvida aqui muito recorrente, não deixa de ser interessante. O Instituto Evolução, a gente fala de pessoas que tiveram um trauma, tiveram uma cirurgia. Não estamos falando da questão da prevenção. Surgiu uma dúvida interessante aqui sobre o Paulo André, do Big Brother. Ele é um velocista, 100 metros rasos, ficou 90 dias lá da casa, dançando, não sei o que lá, beijando a Jade, fazia lá os exercícios dele. Parece que ele manteve o peso dele e ele vai voltar à atividade. Ele falou que ele vai voltar a ser velocista. Você recomenda que ele vá primeiro no Instituto Evolução para poder fazer todos os moldes, tudo direitinho? Porque ele pode ir para a pista e aí ele pode ter algum trauma, até foi falado aqui, um trauma de estar parado todo esse tempo, né? Sim, o que você recomenda assim, para essas pessoas de alto desempenho? Você faz esse trabalho preventivo, então o jogador está lá, eu quero me preparar para uma maratona, eu quero me preparar para fazer um Ironman, tem gente fazendo tem muita isso gente lá. fazendo isso. Como é esse trabalho de preparar o corpo para isso? A gente recebe demais, principalmente os atletas amadores que querem ir para o Ironman ou para a meia maratona do Rio, enfim. Eu acho muito legal esses desafios que a gente coloca na vida, assim, no esporte, mas ela tem que ter uma preparação. Porque senão a gente vai se frustrar, você vai ter uma fratura por estresse, você vai ter uma tendinite que você vai ter que parar de fazer. E aí vai acabar gerando uma frustração e você não vai conseguir desenvolver o seu plano. Hoje, na Instituto, a gente trabalha muito essa parte de prevenção. A gente tem uma fisioterapeuta lá, Mariana, que ela tem o doutorado ali na parte biomecânica. Então, você vai para a esteira, ela só vai analisar você nessa questão de corrida. Sem contar que ele é maratonista também. Também. Controle de passada. Controle de passada, se o joelho tá mais para um lado, para o outro. Mas assim, voltando na questão do PA, eu acompanhei, era muito interessante porque eu também queria ver esse retorno dele.
A gente tem alguns casos, por exemplo, igual o Medina. O Medina ganhou o primeiro campeonato e aí ele virou meio que um astro e tal. Ele deixou de treinar, o segundo foi muito ruim. Isso. Porque, cara, ele tinha questões de Holofotes, patrocínio, né? Você acaba perdendo um pouco o foco. A questão do PA é assim, eu acompanho ele também, né, pelas redes, tenho alguns amigos que trabalham lá com ele, da parte do atletismo. Ele é um cara que tem um desempenho muito bom, um retorno muito bom, isso vai muito do atleta também. Eu acredito que ele vai conseguir voltar bem pelo porte físico, pelo jeito do treinamento e pelo mental dele. Você vê que nas provas de resistência do Big Brother lá, cara, ele dominava. E o Ele Scooby dominava. também. E o Scooby também. O Scooby é um baita de um atleta. O Scooby também. Atleta de onda gigante hoje, cara, ele tem que ter uma baita resistência. Surfista, skatista. Essa galera que antes não era vista como atleta, hoje não consegue competir. Você consegue andar, você consegue surfar e tal, mas competir não dá. Tem que ser atleta. Vamos falar de uma outra lesão que chamou muito a atenção dos noticiários, a lesão do Bruno Henrique. Tá. Quando se fala uma lesão multiligamentar como a mais séria do esporte, tem uma superior a uma lesão multiligamentar ou é o ápice da lesão de um atleta? Posso adicionar a pergunta? Pode. Aquela contusão do Ronaldo que aparece a rótula lá. Isso. É mais grave, é menos grave do que a dele? Eu classificaria que a do Ronaldo ela é mais grave. Porque do Ronaldo a gente tem o rompimento do tendão patelar. Então por isso que a patela sobe, né? A gente tem que pensar no seguinte, que o tendão ele estava segurando ali a força muscular dele e tal. A hora que ele rompe, então não tem mais ligação ali entre osso e patela, né? Que é o tendão que estava fazendo, a patela vai embora. Que imagem terrível, né? A recuperação é mais difícil, porque para reconstituir um tendão patelar é uma cirurgia mais grosseira, assim, né? A gente falando do Bruno Henrique, a gente teve um ligamento cruzado anterior que rompeu, teve uma lesão no colateral lateral ali, algumas lesõezinhas de menisco, mas eu volto a dizer, a gente está falando e comentando sobre o que foi passado para a imprensa. Existe muita coisa que não é passado, que fica dentro do DM ali, até para preservar o jogador. Eu acredito que o do Bruno Henrique vai dar tudo certo. Ele vai conseguir voltar. Agora sim, a grande questão ele é um velocista. Ele é um cara que a velocidade faz a diferença. A gente vai ter que aguardar, vai ter que ver como que o corpo dele vai reagir nesse momento. Mas a gente confia muito na tecnologia, nos fisioterapeutas que estão lá também. E eu acredito que em torno de 8 a 12 meses. Nossa. Aí ele tá voltando. A idade de 32 anos que o Bruno Henrique tem, né? Sim. E estava prestes a fazer um contrato com o time turco. Meu Deus, com o Fenerbahçe, a pedido do Jorge Jesus. Exatamente. Quer dizer, ele perdeu uma oportunidade aí. E a outra? Isso assim, né? Com 32 anos, a gente vai perder um ano aí praticamente. Aí o retorno vai gerar aquela dúvida. Vamos ver, né? O que o Flamengo vai fazer ali, como que vai repor. Mas eu acho que o do Bruno Henrique ainda ele vai voltar bem. Tomara. Mas é a questão da idade também, porque ele é um cara de muita velocidade e ele vai começar a entrar numa queda ali. E o time carioca antes disso já estava acertando com Cebolinha. Isso. Sim. Parece que estava prevendo alguma coisa. Bom, Arboleda, eu acho que foi a imagem mais chocante que nós tivemos aí no esporte. Você vê um tornozelo virando quase que por completo, ele tem uma fratura de tornozelo e também rompe o ligamento do tornozelo. Sobre a lesão de Arboleda, ele pode perder a Copa do Mundo, que eu acho que é o que passa na cabeça do jogador, né? O Departamento Médico do São Paulo fala em 4 meses e que ele estará na Copa do Mundo. Você teme? Eu acho que assim, não dá pra gente cravar nada, Edmar. Não dá pra cravar que em 4 meses ele vai voltar, porque a gente tá falando de uma Copa do Mundo, que existe uma preparação antes. Como que ele vai voltar, né, nesses 4 meses. E assim, o que foi divulgado da lesão dele também é muito superficial. Rompeu os ligamentos do tornozelo, mas quais, né? Isso não foi passado exatamente qual foi. Ele tá com uma fratura, mas qual que é o grau dessa fratura? Eu vejo assim, se o departamento falou em 4 meses, a possibilidade é grande, né? Eles não iriam falar 4 meses para pôr em risco. Mas você tem toda a preparação da seleção ali também, né?
como que ele vai chegar? Ele vai Nossa. chegar pra jogar. Só que, cara, ele não é um Ronaldo, né? Que chegou pra jogar e... Não tem. É diferente. Tem vários Arboledas Ele é um- lá no Equador. Exato. Eu acho Ele que é um talvez zagueiro. pro Equador ele tenha um peso do Ronaldo para a posição, né? No Brasil seria mais um, né? Sim, exato. Então, eu acredito que não tenha tempo para deixar ele da maneira como ele se encontrava. Para fechar essa primeira parte das lesões dos jogadores, né? Muito interessante esse papo. Tenho certeza que tem muita gente aqui na região. A Rádio Mix pega em 56 cidades da região e está chegando em São Paulo através do FM 82.9. Um abraço a todos vocês em Campinas, pega local. Então tem muita gente acompanhando no rádio, eu tenho certeza disso. As chuteiras de hoje, Gregory, tá? Não tem mais aqueles cravinhos de borracha, aquelas travas de alumínio. Hoje você vê o formato completamente diferente das chuteiras. Isso aumentou também o número de lesões? É assim, os gramados mudaram bastante, né? No Brasil, principalmente depois da Copa do Mundo. Hoje a gente está tendo muito mais o misto, né? Que é a grama com a grama sintética ali. E a tecnologia da chuteira mudou também. Dimar, sinceramente, assim, eu não acredito que o cravo ali, a gente tem alta tecnologia nessas empresas. Nike, Adidas, enfim, todas as outras. Para desenvolver isso, né? Hoje, uma lesão para um jogador, ela custa muito caro para o patrocinador, para o clube, para todo mundo. E não acredito que seja a chuteira em si. A gente tem altíssima qualidade no desenvolvimento das chuteiras. O gramado, cara, eu acho que a gente melhorou muito depois da Copa de 2014. Mas menos o campo do Real Noroeste, pelo mas amor quando a de gente Deus. cai Hein? para um Tem Paulistão, quando a gente cai tem para campo sem condições. fora da Série A, você já começa a ter Copa do Brasil, a gente vê muita Nossa, dificuldade. Aí essa tecnologia da chuteira, ela é testada e aprovada lá nos campos. Lá em Itaquera. É exatamente Aí isso. vamos jogar aqui. Não vou falar o nome do estádio, senão o pessoal da cidade vai matar eu aí. Porque tem estádio aí na região aqui que não dá pra jogar nem pela linha de fundo. Mas é exatamente isso. Eles falam muito dessa questão Famoso de terrão. meia com cravo, né? Porque hoje não é uma chuteira, né? Ela é Veste muito que leve. nem uma meia. né? Ela é muito leve. né? Ela é muito leve. Hoje você tem até os jogadores, eles não jogam nem com meião mais. Verdade. Né? Não. Eles cortam o meião embaixo ali no tornozelo. Por quê, hein? Porque eles acreditam que o desempenho ali no chute, quando você tem a mobilidade do tornozelo, o meião em cima ele fica mais livre, eles se sentem mais livres. Olha isso. Cara, existe uma questão muito de marketing também em cima dessas questões, né, Dimar? Pra se vender mais e tal. Mas é minimamente a questão da meia ali. Brincadeira, então quer dizer, a meia é só para um jogo, né? Eles vão Aí cortar pra a só meia e segurar acabou. a caneleira, eles estão fazendo. Tem jogador que tá cortando, literalmente, ele tá deixando só a base pra fechar a caneleira e Isso, exato. deixar na E aí as caneleiras também diminuíram o tamanho, né? Antes você pegava aquelas caneleiras que você tinha 3 talas de ferro e o joelho do joelho para baixo. Hoje a caneleira ela é muito Eu sou tão velho que a minha caneleira antiga vinha com a tornozeleira junto. Você punha a tornozeleira Sim, e a sim, caneleira tudo junto. Você é junto. desse tempo também, não Sim, vem falar que você é tranquilo, novinho, tranquilo. Viu, mas isso é um dos causadores de lesão, porque você trava muito o movimento do Mas tornozelo. não aconteceu nada não, viu, doutor? não.